eu percebi que nenhuma agenda deve ser mais importante do que pessoas. Eu não sei o que fazer. Essa foi a primeira coisa que passou na minha cabeça quando eu descobri que um dos meus melhores amigos estava com tendências suicidas. Não existe um manual sobre como você vai lidar quando uma pessoa que você ama muito está pensando em não viver mais, né? Não existe uma disciplina que você aprende na escola, no ensino básico. Então isso foi um choque muito grande para mim, porque parecia que a qualquer momento aquela pessoa poderia deixar de existir, uma pessoa que era tão importante nos meus dias. E aí comecei a pensar, o que eu posso fazer? Não é possível que não tenha nada que eu possa fazer por ele. E aí eu comecei a agir de uma maneira muito simples, e é por isso que eu estou aqui conversando com você hoje, porque às vezes quando a gente olha por fora, quando a gente vê os sintomas, quando a gente vê as consequências que uma depressão ou qualquer outro tipo de transtorno mental pode levar uma pessoa, a gente acha que é muito complexo. A gente às vezes até mesmo foge. Tem muita gente que sabe que um amigo está sofrendo e evita de falar com ele, porque não sabe o que fazer. Então vamos começar do começo. Primeiro de tudo, eu gostaria de falar sobre como aconteceu até ele falar comigo, até eu perceber que alguma coisa estava diferente, alguma coisa estava fora do lugar. O meu amigo, ele sempre foi muito comunicativo, ele sempre foi muito curioso, ele sempre foi muito antenado, se assim a gente pode dizer, se isso não for muito 2008, ele sempre foi muito antenado com as notícias, com o mundo inteiro. E a partir de um momento, ele começou a parar de falar, ele começou a ficar mais quieto, ele começou a parar sua presença, inclusive online, certo? A gente tem uma agenda muito corrida, né? Tanto eu quanto ele, provavelmente quanto você também, que está me assistindo. A nossa agenda hoje em dia é muito corrida e às vezes o nosso contato é muito online, né? Muito virtual. E aí ele começou a diminuir essa sua presença online e isso foi uma das coisas que eu mais percebi, coisas pequenas. Ele também parou de compartilhar coisas do dia a dia. Eu perguntava para ele alguma coisa e ele, foi só mais um dia. Foi tudo bem, foi normal e tudo mais. Sendo que antes ele sempre contava coisas dos dias porque as coisas o tocavam. E isso é uma coisa que eu aprendi com ele e com uma outra amiga também que eu lidei com esse tipo de transtorno. A vida toca a gente ao mesmo tempo que a gente toca a vida. E quando a gente está em uma espécie de sofrimento, quando a gente está sofrendo um transtorno, seja ela depressão, seja ela qualquer outro tipo de transtorno, a gente para de tocar a vida e a vida para de tocar a gente. Ou seja, a gente passa pelos dias sem nós sentirmos tudo que ele proporciona pra gente. Eu estava, por exemplo, essa semana eu estava muito desanimada e aí eu falei com uma amiga minha, eu estou vivendo sem alma, porque eu não estou sentindo nada do que eu estou fazendo. E esse meu amigo estava vivendo dessa forma. Ele estava todos os dias, ele estava somente presente nos locais, por corpo, né? Mas ele não estava realmente se entregando. E a partir disso eu comecei a notar essas questões. E aí o que eu pude mais perceber? Né? E aí já entrando no caso da minha outra amiga que também sofreu essa situação. Eu pude perceber que as pessoas que estão em sofrimento, elas também tendem a, quando não se excluem virtualmente, elas começam a usar os meios de comunicação, as redes sociais, as mídias sociais, de uma forma muito negativa. Então aquele seu amigo que você percebe que antes ele era bem tranquilo e aí do nada começou a postar
algumas coisas muito negativas, umas visões muito negativas, umas coisas que você olha, poxa, que vibe ruim, preste realmente atenção nesse amigo. Mesmo, e aí isso é muito importante, essa minha amiga, ela já tinha mostrado esse comportamento várias outras vezes, porque ela tinha sofrido com relacionamentos abusivos. E aí muitas pessoas que também eram amigas dela acharam que ela só estava sofrendo uma ressaca do relacionamento e não que ela realmente estava em um sofrimento. Então, isso é uma outra coisa que eu queria falar com vocês. Mesmo que você tenha um amigo que toda vez que tem um humor oscilante, que também pode ser um significado de depressão, mas que geralmente se expressa demais nas redes sociais, se o dia tá bom, se o dia tá ruim e tudo mais. Se você começar a perceber que a onda negativa continua permanecendo, não ache que é só mais uma fase. Realmente preste atenção. Realmente entenda que aquilo ali pode ser alguma coisa a mais, que foi o caso que aconteceu com a minha amiga. E essas coisas foram os sinais. Essas coisas foram o sinal amarelo. Foi aquele momento de atenção que me fez ligar o alerta e prestar atenção neles e ter um comportamento, e aí eu vou usar uma palavra que provavelmente você já ouviu demais, ou você já está de saco cheio, porque as nossas igrejas batistas falaram muito delas nos últimos anos, que é a questão do intencional, né? A intencionalidade. Foi a partir desses sinais amarelos que eu comecei a ter um comportamento intencional. Tudo que eu sabia era que eu precisava começar a fazer alguma coisa. Eu entendo muito que se alguma coisa, alguma situação, alguma pessoa aparece na sua vida, não é uma coincidência, não é um encontro de oi, tudo bem. Ainda mais uma pessoa em sofrimento. E é isso que eu tenho falado para muitas pessoas que têm conversado comigo, que o amigo, o namorado tem estado em um estado de sofrimento. Não existe coincidências, a gente está ali para fazer alguma coisa, certo? Então eu comecei a agir, mesmo sem saber como fazer. Eu pensei, o que eu posso fazer com o que eu tenho? E o que eu tinha era uma agenda super lotada, mas o que eu tinha era também uma necessidade, uma visão de que eu precisava amar aquela pessoa, não somente com palavras, mas com ações. Então eu comecei. Uma das coisas mais importantes que eu fiz foi a oração, e não somente a oração, somente a minha oração, mas espalhar esse pedido de oração para outras pessoas, porque eu entendo que a multidão, como a Bíblia fala várias vezes, que a multidão de conselhos tem a sabedoria, eu acredito que a multidão de orações faz com que a gente tenha êxito. Então eu espalhei, coloquei o nome dessas pessoas para as pessoas da minha igreja, para os jovens da minha igreja, para os meus amigos, e comecei a agir. Coisas específicas aqui, certo? Com essa minha amiga, eu coloquei um despertador no meu celular, porque ela começou em um estado em que ela não comia mais. Ela passava, às vezes, 2 dias sem comer. E aí eu coloquei um despertador no meu celular todos os dias, às 12h30. Esse despertador ainda existe até hoje. Mesmo com ela já de volta ao convívio, mesmo com ela já quase 100% recuperada, eu coloquei um despertador às 12h30 desperta, me lembrando de ver se ela já levantou da cama e se ela já tinha comido. Porque esse momento de escuridão que ela estava vivendo fez com que ela parasse de ir ao serviço, fez com que ela realmente não tivesse condições de trabalhar, de tão terrível que estava a situação. Então eu comecei a colocar, gente, eu não vou lembrar. E aí é importante você entender. A sua agenda te permite? A sua agenda permite você a lembrar das coisas? Porque a minha agenda não me permite. Então eu comecei a colocar o despertador, e aí quando esse despertador tocava, eu ia ou mandava uma mensagem ou ligava para ela para saber como ela estava, se ela já tinha comido e tudo mais. A gente tinha feito um combinado de que
ela ia tentar todos os dias levantar, né, mais cedo, não ficar na cama, porque ela estava ficando tipo até 4 horas da tarde na cama, com a cortina fechada, estava naquele momento mesmo de muito isolamento. Isso se intensificou principalmente quando ela planejou o suicídio. E isso daí é uma coisa que eu queria ter um pouquinho mais de tempo para falar com vocês. Em um desses momentos eu tive uma semana muito terrível, com muitas coisas para fazer. E aí eu parei em alguma esfera, eu parei em alguns dias ali de falar com ela. Quando eu fui responder, ela estava chorando muito. E aí ela falou assim, amiga, eu estou conversando com a minha mãe, depois eu te ligo. E aí depois a gente se falou. Naquele dia, ela tinha planejado o suicídio dela, tomando um coquetel de remédios. E a mãe dela percebeu, felizmente, que aquilo ali iria acontecer. E confrontou ela, né? E começou a falar com ela. E aí naquele dia, eu percebi que nenhuma agenda deve ser mais importante do que pessoas. Não importa se a minha semana estava corrida, não importa se o meu chefe estava no meu pescoço para entregar alguma coisa. As pessoas não voltarão. E até hoje eu penso, se a mãe dela não tivesse visto aquela situação, qual seria o fim? Então, buscar espaço na nossa agenda é uma das coisas que a gente precisa fazer. A nossa agenda precisa ser focada em pessoas e não somente em tarefas e não somente na busca do nosso próprio prazer. A gente não está aqui para isso. A gente está aqui para muito mais estar junto com outras pessoas e ajudá-las, né? Uns aos outros, servir uns aos outros, como Paulo falou, aprendeu ali de Jesus e aprendeu ali também dos outros apóstolos. Então essa foi uma situação, eu comecei a priorizar essas pessoas. Na outra situação, com esse meu amigo, eu comecei a falar com ele nos três vezes ao dia, porque ele realmente estava muito mal. E eu sabia que a família dele era uma família um pouco problemática, digamos assim. A família dele era uma família que não escutava, que ele não se sentia aberto para falar sobre isso, certo? Então, quando eu cheguei nele, perguntei, o que está acontecendo com você? Você está diferente? E aí ele me contou que ele estava se sentindo com um desânimo total, sem vontade de viver. E aí depois ele me contou que estava com tendências suicidas. E aí a partir desse momento eu comecei a tentar trazê-lo para cada vez mais perto da minha vida. Ele mora no Gama, eu moro em Samambaia, a gente tem horários totalmente diferentes de faculdade. E a minha presença com ele tinha que ser presença online, tinha que ser uma presença relevante. Então eu reservava aqueles momentos ali, de manhã, de tarde, à noite, para falar com ele, para conversar e para ser direta, porque às vezes a gente conversa com uma pessoa que a gente sabe que está sofrendo, a gente fica pisando nos ovos, mas essa pessoa às vezes precisa ser direta. Ser direta para você perguntar, você está bem, você teve pensamentos suicidas hoje, sem temer qualquer coisa, e ser direto também para ele se sentir à vontade para falar isso. E aí uma das vezes eu conversei com ele e aí ele me respondeu. Eu estava acabando de pesquisar formas de tirar a minha vida. Outra vez também ele falou que ele trabalhava num local que tinha aquelas janelas de cima ao teto. E aí ele falou que ficou olhando muito e só faltou a coragem para ele se jogar de lá. E aí foram aqueles momentos que eu falei com ele que ele realmente voltou para a vida, que eu consegui trazer ele, tirar ele daquela realidade que não tinha sentido para trazer de volta à vida. Não, eu sei que você está sentindo, é muito terrível isso, mas isso é um esgotamento da sua cabeça, essa não é a saída. E isso eu aprendi muito com ele, porque eu fui perguntando para ele o que ele sentia e ele contou, e aí eu quero contar para vocês. O pensamento suicida é um pensamento, ele vem e ele vai. Só que naquele momento que ele vem, se aquela pessoa não tiver um escape, não tiver alguém, ele pode se tornar fatal. Então, por isso que o contato mútuo, por isso que a continuidade, né, a intencionalidade de você estar com aquela pessoa e de você perguntar sem medo é muito importante. Então, é ser presente.
Se faça presente. Pergunta se tá tudo bem, pergunta se como é que está, se sentiu melhor, se comeu. Às vezes a gente é tão amigo de uma pessoa que a gente não pergunta mais se ela tá bem. A gente só fala, aconteceu isso. E aí às vezes a gente nem percebe que aquela pessoa não contou mais do dia dela, que aquela pessoa não falou mais sobre o que está passando com ela. Então seja intencional e pergunte, tá tudo bem? Você está bem? Como que foi o seu dia? Vamos fazer alguma coisa e priorizar aquelas pessoas. Eu acho que esse é o ponto-chave. Percebeu que alguma pessoa está sofrendo? Priorize aquela pessoa, porque naquele momento, mas vai me esgotar, é muito difícil e tudo mais, eu não sei o que falar. Esteja presente. Se aquela pessoa escolher te ver, você já venceu. Se aquela pessoa escolheu falar contigo, você já tem meio caminho andado. Então, somente esteja presente. Eu nunca estudei nada sobre saúde mental, eu nunca estudei nada sobre apoio para essas pessoas. Muito pouco eu tinha consumido materiais que falam sobre isso. Por isso que é tão importante essa campanha que está aqui. É tão importante outras campanhas que estão acontecendo, de que você já esteja preparado para isso. Então, o que eu tinha era a minha presença, a minha palavra, era relembrar para aquelas pessoas a imagem delas, o valor que elas tinham, o valor que Deus deu para elas. Todas as pessoas têm uma imago Dei, que é a imagem e semelhança que Deus fez. Então, relembrar isso para elas. Compartilhar conteúdos de ânimo, não é coaching. Porque o coach não faz nada, mas compartilhar textos que fazem sentido, experiências de pessoas que já sofreram e passaram por isso, compartilhar palavras de vida, compartilhar versículos bíblicos. Isso faz sentido, é você estar presente na vida das pessoas. Então não sabe o que fazer? Comece sendo presente e priorizando essas pessoas. E agora eu queria te convidar a aumentar essa rede de cuidado. Eu queria te convidar a realmente sair desse local de medo, mas ao mesmo tempo esse local de um coração que está fervendo e queimando, querendo ajudar essas pessoas e realmente começar a agir. Comece com encontros, comece priorizando, comece perguntando. Jesus, ele nos convidou a essa fé que abraça, que compreende e que cuida de outras pessoas. Ele nunca deixou uma pessoa em sofrimento sem conversar com ela, sem saber de sua história e depois de fazer o milagre. Nos dias de hoje, o milagre pode ser feito através de nós, por meio do cuidado, por meio da presença e por meio do amor. Tudo que a gente tem, somos nós mesmos, porque assim Ele quis. Tudo que a gente tem é um corpo. E mesmo aquelas pessoas que ainda não estão, que ainda não aceitaram, que ainda não reconheceram Jesus como Salvador, são alvos dessa graça, que quer trazê-los para esse corpo e para esse cuidado. Então é isso. Queria convidar você e eu realmente espero que esse vídeo tenha feito uma diferença em você entender que você já tem tudo que você precisa para começar a cuidar de pessoas. Gente, obrigada por acompanhar esse vídeo até aqui, foi um prazer conversar com vocês. Este foi o último episódio da série de 4 vídeos do Setembro Amarelo, feito pela Central. Você pode acompanhar esses vídeos no YouTube da Central e você também pode acompanhar outros conteúdos nas redes da Central que estão aparecendo aqui embaixo, ok? Deus abençoe vocês e até mais!